E aí, ser de luz, tudo bem? Aqui é a Bel Dinamarquês e hoje eu tô aqui com vocês nesse vídeo para compartilhar sobre a minha experiência com a Slow Juicer. Essa máquina aqui foi enviada para mim pela Frugal Eletro, que é a revendedora oficial dessa Slow Juicer aqui no Brasil, e eles me deram a tarefa de gravar 10 vídeos com 10 receitas para compartilhar por aqui as minhas experiências. E hoje eu vou compartilhar tudo que deu certo e o que não deu tão certo também. E fica comigo até o final, porque através desse vídeo você pode ter uma informação mais segura sobre o que essa máquina é capaz de fazer, quais são as potencialidades dela, e também se você tiver interesse em comprar e adquirir uma Slow Juicer, para você entender que algumas expectativas não precisam ser criadas e que certas coisas funcionam muito bem e outras não tanto. Então, pra gente entender melhor como funciona essa máquina, fica comigo até o final desse vídeo. Então, as receitas que eu fiz com essa Slow Juicer foi receitas de suco verde, receitas de suco a partir de tubérculos, receitas de shot de clorofila, shot para imunidade. Fiz creme, manteigas vegetais e cruas e alguns leites vegetais também. E todos esses vídeos estão aqui na descrição desse vídeo aqui. Se você quiser conferir lá, clica aí embaixo. E conforme eu vou falando também, eu vou colocando aqui nos cards nesse vídeo aqui, se você estiver assistindo pelo YouTube. Então, gente, quando uma pessoa me pergunta se eu quero receber a má notícia, eu quero receber a boa notícia primeiro, eu costumo falar que eu prefiro receber a má notícia. Então eu vou falar pra vocês as limitações dessa máquina primeiro, mas fica tranquilo e eu espero que você fique comigo até o final pra você saber qual que é o lado super positivo dessa máquina, beleza? Tiveram algumas coisas que não fluíram tão bem nessa máquina e eu entendi que ela não é tão apropriada para certo tipo de coisa. Se você pensa em adquirir uma máquina como essa, na intenção de não fazer tanto suco, fazer mais manteigas, óleos, leites vegetais e esse tipo de coisa toda, ela tem os seus limites nesse sentido. Então, o primeiro ponto que eu vou compartilhar com vocês é o coco. O coco tem uma fibra muito grande, o coco seco, e por isso essa máquina ela não fluiu tão bem, na minha experiência, usando o coco, porque ela não tem um potencial de eliminar a fibra do coco. Aqui o espaço dentro dela é bem pequeno, é aqui que sai a fibra. E ele é muito pequenininho esse espaço, e a fibra ela não tem força, não tem poder, ela trava ali dentro e acaba entupindo a máquina. Então, todas as vezes que eu tentei usar o coco seco nela, tanto utilizando o screen para smoothies, quanto utilizando o screen para sucos e leites vegetais, ela não fluiu muito bem e ela entupiu. Então o coco é uma coisa que na minha experiência não foi interessante e eu entendi que não foi uma máquina preparada para digerir o coco. Utilizando a máquina eu testei algumas coisas no sentido de manteigas vegetais e óleos. E eu compreendi depois de um tempo que não compensa realmente a gente buscar fazer óleo vegetal com essa máquina e nem uma manteiga vegetal com essa máquina, porque ela não foi feita para isso. Lembrando, é uma juicer, é uma máquina de suco. Então, eu entendi que o mais adequado seria, se eu quisesse ter uma manteiga de alta qualidade, um óleo de alta qualidade, eu prefiro comprar, porque a quantidade de matéria-prima que vai pra gente produzir um óleo em casa é muito grande. Então, sim, a gente pode comprar, adquirir um óleo de boa qualidade numa loja de produtos naturais sem problema. Na ideia dos sorvetes, o primeiro ponto é que se a gente for utilizar uma fruta congelada, ela não pode ter fibra, ou seja, com a banana flui muito bem, mas com a manga já não flui legal. E é muito importante que a fruta esteja muito bem congelada, senão ela entope. A jarra que extrai os líquidos tem um bico bem pequenininho. E quando eu fui utilizar ela pela primeira vez, ela me deu um baile, porque basicamente escorre bastante coisa se a gente tem a intenção de transferir o líquido daqui direto para o copo. O que eu fiz, depois de um tempo entendi que é necessário fazer, é transferir o líquido que está aqui dentro para uma tigela maior e da tigela maior eu passo para o copo. E aí não tem mais bagunça.
Quando eu recebi essa Slow Juicer, a primeira coisa que eu quis fazer é um monte de suco verde. Eu quis fazer de cara quase 2 litros de suco verde, suco de clorofila. E eu notei que logo no primeiro meio litro que eu fiz, ela começou a querer entupir. E não fluiu muito bem. E eu não entendi por quê. Alguns dias depois, entendendo a máquina e descobrindo, eu descobri que ela tem um botão reverse. Ela tem um único botão nela. E esse único botão tem a opção de ligar, a opção de desligar e a opção reverse. E aí eu entendi que se eu quisesse fazer uma grande quantidade de suco, principalmente o suco verde, de tempos em tempos eu precisaria usar o reverse para fazer com que ela flua melhor. E aí, usando o reverse, ela flui muito bem. Uma coisa que eu percebi que é necessário nessa máquina quando a gente vai fazer suco é que é muito importante que se a gente quiser fazer uma grande quantidade de suco, como eu faço, 1,5 litro, 2 litros de suco por dia, é interessante que a gente esteja sempre alternando. Então, se eu quero fazer 1 litro de suco de abacaxi, não vai fluir, porque é só o abacaxi que eu vou utilizar. E essa máquina, ela requer que as fibras tenham texturas variadas. Por isso que o suco verde flui muito bem, porque eu coloco o pepino, depois eu coloco o chuchu, depois eu coloco a folha, depois eu coloco a fruta, e aí ela reage muito bem. Então, gente, agora eu quero contar pra vocês sobre todas as coisas positivas e maravilhosas que eu encontrei nessa Juicer. Primeiro ponto, pra mim, ela facilitou muito a minha vida de suco verde. Eu acordo, já posso deixar tudo pronto aqui, os pepinos, as couves, a graminha de trigo já cortada, tudo certo. Eu venho, ligo a máquina e começo a preparar. E o suco sai pronto. Pra mim, na minha opinião, facilita muito a extração do suco. A outra coisa que eu vejo de muito positivo é que eu nunca na minha vida havia provado um suco com esse sabor, com essa qualidade de textura, com todo esse aroma. E isso foi uma das coisas únicas. Além de saber que essa Juicer protege os nutrientes ao invés de triturar, porque o liquidificador tritura tudo. E a Juicer não, ela só espreme. Então, quando eu vou beber o suco feito nela, eu sei que ele está rico em enzimas, rico em nutrientes e que a maior parte dos nutrientes não foram perdidas e o meu corpo vai se beneficiar deles. Algumas pessoas podem estranhar que essa máquina, quando a gente vai fazer o suco, ela não leva nem um pouco de água. E isso é muito benéfico, na verdade, para a nossa saúde. O suco verde, por exemplo, o suco de clorofila, ele é a base de água estruturada, que é a água que contém os vegetais, as frutas, as verduras. A água estruturada não é a água que está na nossa torneira, que a gente usa para beber, que a gente filtra. Essa água não é tão positiva para o nosso corpo quanto a água estruturada. E a água estruturada é uma água complexa, que faz com que o nosso potencial de desintoxicação seja muito maior. Então, fazer um suco verde só usando a água dos vegetais, das frutas e verduras é mais benéfico para o nosso corpo do que se a gente adicionar a água filtrada. Nos meus testes de leites vegetais, eu testei o leite de amendoim e o leite de girassol. E se você quiser conferir, eu vou deixar nos cards aqui. Ela fluiu muito bem e aceitou muito bem. Inclusive, o leite de amendoim me surpreendeu bastante, porque ele durou muito mais tempo do que antes quando eu fazia no liquidificador. Foi um leite que superou as minhas expectativas. Uma das coisas que eu amei fazer nessa máquina foi os shots. É incrível a capacidade que ela tem de espremer a grama de trigo, de espremer as folhas e fazer com que tudo fique muito concentrado. É uma verdadeira mastigação e a gente consegue pegar o elixir de cada planta através dessa máquina. Algumas pessoas me perguntam, mas Bel, como que é para lavar essa máquina? Ela é muito difícil, leva muito tempo? Bom, são 7 peças para lavar ao todo. No início, eu vou ser sincera com vocês, eu tinha um pouquinho de preguiça, eu achava que era um pouquinho dificultoso, mas depois de um tempo usando ela, eu vi que pode ser muito simples
muito prático e muito rápido. E, inclusive, se você quiser conferir, eu tenho um vídeo onde eu mostro pra vocês como que eu lavo as peças da Slow Juicer, e essa foi a maneira mais simples que eu encontrei pra lavar ela. Outra coisa que eu faço é, essa máquina, quando a gente prepara o suco, os resíduos ficam guardados aqui, então ela não vai entrar em contato com o ar, não vai entrar em contato com outros bichinhos, insetos que podem pousar. Então eu particularmente não vejo problema em deixar ela suja ao longo do dia, se eu quiser fazer várias vezes, vários sucos ao longo do meu dia e lavar ela só à noite. E isso eu faço de vez em quando. A conclusão que eu cheguei sobre essa máquina é que ela facilitou a minha vida, é que eu gosto muito da quantidade de benefícios que ela tem trazido aqui pra dentro de casa e que ela é uma máquina que a gente precisa entender o funcionamento dela sem criar a expectativa que a gente vai fazer todas as receitas, infinitas possibilidades dentro dela. É uma juicer e o mais adequado para ela é o suco, principalmente o suco verde. E para isso, ela é muito positiva. Então é isso, ser de luz, que eu queria compartilhar com vocês. Gratidão imensa ao Frugal Electric por ter colocado na nossa vida essa máquina maravilhosa. Eu sou muito honrada. E gratidão a você por ter assistido esse vídeo até o final. Tamo junto e até sempre.